Nós temos previsto aqui vários debatedores para falar sobre esse tema, que são os pedágios, cobrança de pedágio nas vias expressas, né? Então, já temos aqui o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, temos a confirmação do vereador Raimon, se bem que o vereador Raimon hoje está participando lá na Câmara de Vereadores. Hoje foi a instalação da CPI dos ônibus e houve algumas dificuldades. Eu não sei como é que está o panorama lá agora, mas até há pouco tempo atrás estava ocorrendo uma ocupação, estava ocorrendo aquela repressão policial que já está ficando característica, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. E então, para a gente iniciar, o vereador deve estar chegando por aí, quando ele chegar, ele participa aqui. Eu queria chamar a Uiara Martins, geógrafa Uiara Martins, que é do Clube de Engenharia, é a próxima chefe da DTE de Transporte e Logística do Clube de Engenharia e que fez os contatos necessários para a gente fazer essa mesa redonda, e eu vou passar o microfone para ela. Ela não vai falar, ela disse que está resfriada pelo seguinte: ela andou fazendo umas avaliações de vistoria, está o Martins ali lá na Rocinha, e voltou de lá assim, Martins, tem que cuidar melhor dela lá. Como ela não vai falar muito, né, vou passar o microfone aqui. Boa noite. Vamos dar início à nossa discussão de hoje, convidar o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, engenheiro também aqui da casa, tá, para iniciar a nossa palestra. Boa noite a todas e a todos. Agradecer aqui o convite do Clube de Engenharia para que a gente pudesse promover esse debate sobre o tema concessões rodoviárias no estado do Rio de Janeiro, que se contextualiza dentro da questão da mobilidade, não só a mobilidade urbana, como a mobilidade rural. E fico muito feliz de estar aqui, visto que também é a minha casa. Sou engenheiro há muitos anos, né? A barba e a careca são demonstradores desse tempo, e o meu CREA é 20.871, D, quinta região, que é um CREA bastante antigo. Então, a primeira questão é conceituar, né, privatização e concessão. Nós, os políticos, gostamos, quando estamos acusando o adversário, de dizer que tudo é a mesma coisa, tudo é privatização. Mas, sob o ponto de vista conceitual, não é assim. A concessão, ela tem um prazo, fim do prazo da concessão, o bem retorna ao Estado. Na privatização, não é através de prazo. A privatização, você vende, aliena o bem. Então, ele nunca mais retornará ao Estado. No caso das rodovias, e no caso específico de transporte, todos os modos de transporte aqui no Rio de Janeiro são concessões. As barcas são concessões, os trens é uma concessão, o metrô é outra concessão, e as rodovias também são concessões. Então, vamos primeiro focar na questão das rodovias. Tem 3 tipos de concessão aqui no estado do Rio de Janeiro. As concessões das rodovias federais, a concessão das rodovias estaduais e as concessões das rodovias municipais,
do município da capital. É o único município que promoveu concessão rodoviária entre os nossos 92 municípios. Eu queria ver se é possível alguém do Clube de Engenharia colar esse mapa em qualquer parede, porque aqui eu coloquei todas as rodovias funcionando e já concedidas, para que nós tivéssemos a dimensão desse problema. Mas antes de colar, a gente continua. As concessões das rodovias federais, os procedimentos licitatórios são feitos pelo governo federal, pelo hoje DNIT, antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. E compete à Agência Nacional de Transporte fazer a fiscalização daquela concessão. Uma concessão tem sempre 3 atores fundamentais: o poder concedente, o concessionário e o usuário. Esses são os 3 atores de qualquer concessão no sistema, quer seja rodoviário, quer seja no transporte de uma maneira geral. E a agência reguladora compete fiscalizar o contrato de concessão para garantir o respeito ao contrato, quer seja o respeito do poder concedente, da concessionária, em relação aos direitos do usuário. Porque nesses contratos de concessão, tem responsabilidade no contrato o poder concedente, porque muitas vezes, numa concessão, o poder concedente tem que fazer investimentos. Tem responsabilidade a concessionária, porque seguramente ela tem investimentos a fazer, além dos de operação e manutenção, e tem os direitos do usuário, que pagam a tarifa para, em tese, ter uma prestação de serviço de qualidade, somente em tese, né? Mas vamos novamente focar a questão das rodovias federais inicialmente. Primeira rodovia federal concedida é um pedacinho no mapa. Ponte Rio-Niterói. Pertence à BR-101. 13 quilômetros de extensão e 10 quilômetros aproximadamente de acessos. Ponte Rio-Niterói começou a ter seus estudos de viabilidade feitos no final da década de 60. Já foi uma via pedagiada pelo próprio governo federal, sem, contudo, ser uma concessão. E a concessionária que lá está ganhou a licitação, possivelmente nos idos de 1994. Então, essa é a primeira rodovia concedida. Em seguida, tem a Rio-São Paulo. Foi a segunda concessão, também licitada em 94, no governo do Itamar Franco. É uma rodovia federal a mais importante do nosso estado, por interligar o estado do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo. E esse eixo Rio-São Paulo tende a se transformar num dos maiores eixos conurbados do nosso país. E, por via de consequência, será uma rodovia
com muitos problemas, né, no sentido das praças de pedágio e as suas contradições com as comunidades lindeiras à rodovia. Muito obrigado. Depois da Rio-São Paulo, que é a nossa tradicional BR-116, né, foi concedida também a BR-040, que é a Rio-Juiz de Fora. Também foi um edital de 94. Os contratos foram assinados um ano e meio depois, mas as licitações foram em 94. É aquela que sobe a Serra de Petrópolis, que já devia ter sido a sua variante construída há algum tempo, mas ficou num impasse de o governo federal resolver. E qual era o impasse? A concessionária, obrigatoriamente, tinha que investir algo, vamos imaginar, em torno de 100 milhões, e a União algo em torno de 300 milhões. E a concessionária queria ou que a União fizesse um investimento, ou que transformasse o investimento que ela fizesse em ampliação do prazo de concessão. E nunca chegaram a um lugar comum. E somente agora está tendo a equação, inclusive mudando-se o posto de pedágio de Xerém, porque exatamente a comunidade do distrito de Xerém, né, tem todo o seu acesso pela 040, e é um pedágio, evidentemente, que ficava muito oneroso para aquela comunidade. A terceira rodovia licitada aqui no Rio de Janeiro, do governo federal, foi a Rio-Teresópolis até Além Paraíba, que também foi um edital que nasceu em 94. Ela começa, pega 040, por isso que é Rio, mas na verdade ela está começando ali em Caxias, em Saracuruna, né, no trecho que depois vai continuar e se transformar no novo anel da região metropolitana. Ela se desenvolve por Magé, vai a Teresópolis, e de Teresópolis enfrete para a direita e vai até Além Paraíba. Então aí já contei 3 concessões: Ponte, Rio-São Paulo, 3 não, 4, Rio-Petrópolis e Rio-Teresópolis. Em seguida, foi licitada a concessão, agora mais recentemente, da BR-393. É aquela que sai lá de Além Paraíba, na divisa com Minas. Além Paraíba é um ponto importante do nosso estado, porque circula todo o fluxo que demanda a Minas Gerais. Além Paraíba e Três Rios também tem uma posição muito estratégica. Então ela sai de Além Paraíba, passa por Sapucaia, passa por Três Rios, passa por Volta Redonda e se une a Rio-São Paulo. É uma variante à região serrana. Então já é a 5ª rodovia federal. E finalmente a BR-101 Norte, que vem desde Campos, na divisa com o Espírito Santo, passando por Campos, descendo até encontrar a Ponte Niterói. E o seu trecho mais complexo é o trecho Barreto, Ponte Rio-Niterói, né, onde tem que passar por regiões extremamente complexas, né, onde antigamente tinha a fábrica da Sardinha 88, que hoje é um estaleiro, e o cemitério ali no entroncamento de Barreto, aquela região que está em obra e de custo construtivo bastante alto. Então, essa é a 6ª, né? 6 rodovias federais concedidas.
eu verifico que talvez seja o Estado brasileiro com o maior número de rodovias federais concedidas. Aí, se a gente ficar procurando no mapa, a gente há de verificar que poucas são as rodovias federais no Rio de Janeiro que a União aporta algum recurso. Porque todas as outras são mantidas através do bolso do cidadão fluminense que paga as tarifas de pedágio. Isso é um importante aspecto, no meu entendimento, para o Estado negociar com a União. Porque tudo aquilo que é BR aqui, nós que sustentamos, quer dizer, o cidadão que sustenta, né? A única BR importante e de fluxo baixo que está em boas condições aqui e que ainda é do governo federal, lembrando aqui de cabeça, é aquela que sai de Campos e vai a Itaperuna, que é 356, e aquela variante que sai de Itaipava e vai até Teresópolis. Não, sim, a 101 está em processo, né? Está concedida a 101 Norte e não está concedida ainda a 101 Sul. Bom, e acabou, mas nós contamos 3, né? E contamos, salvo se eu errei aqui, 7 concessões. Bom, além disso, quais são as concessões estaduais que nós temos aqui? Nós temos esta concessão aqui que sai de Rio Bonito e vai até mais ou menos São Pedro de Aldeia, que é a RJ 124. Concessão de 98. E tem a concessão da RJ 116, que sai de Itaboraí, passa por Cachoeira, Friburgo, vai até Cordeiro e até Macuco. E para em Macuco, apesar da 116 se estender até Itaperuna. É uma concessão de 2002, mais ou menos. E, finalmente, concessão municipal, tem a linha amarela, que sai da Barra da Tijuca e vai